E pessoal, os anjos tiveram ou não relação sexual com as mulheres humanas, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus e por isso iniciou uma rebelião no céu. Vamos entender melhor. Aqui é Gênesis capítulo 6, fala sobre a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as quais escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e dela lhe geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade os homens de fama, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e estas são as gerações de Noé. Vamos ficar por aqui para entender posteriormente o porquê Deus criou e anunciou a Noé o dilúvio e a destruição de todos os homens e de todos os animais, certo? Vamos agora para uma Bíblia de estudo judaica que traz as palavras no original também em hebraico. Gênesis 6. Com o passar do tempo, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Adonai disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. Os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas de homens, e elas lhe geraram filhos. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre para o mal. Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra, e isso afligiu seu coração. Adonai disse: eliminarei de toda a terra a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes, as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Noaque, que é Noé, porém encontrou graça aos olhos de Adonai. Agora vamos para uma terceira versão. Essa é uma King James 1611, uma Bíblia Jeffrey de estudos proféticos. E olha o que diz: a maldade do homem. Aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém os seus dias serão 120. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem, a qual criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Pois bem, pessoal, nessas três versões lidas, percebemos que o contexto é exatamente o mesmo. Porém, o que a gente precisa analisar aqui?
a etimologia destas palavras no hebraico original. Olha o que esse PhD nos trata com relação a Gênesis 2. As palavras filhos de Deus têm sido interpretadas de modo a significar anjos ou seres humanos. Alguns usam referências em Jó e em Judas para aplicar essa frase a anjos, sugerindo que anjos tinham relações sexuais com mulheres humanas. Veja, Jó 1:6, 2:1 e 38:7 e Judas, verso 6. Enquanto mitologias antigas sustentam que casamentos mistos entre anjos e seres humanos aconteceram, as palavras de Jesus refutam a ideia do casamento angelical, Mateus 22:30 e Marcos 12:25. Outros estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram seres humanos. É possível que tenham sido governantes que exibiram seu poder por intermédio de seus grandes haréns. Outros veem essa frase figurativamente e sugerem que esses filhos de Deus eram homens piedosos, descendentes de Sete, que veio da linhagem de Adão após a morte de Abel, os quais se casaram com mulheres descendentes de Caim, desse modo enfraquecendo a influência dos piedosos e permitindo o aumento da depravação moral. Como resultado desse casamento misto, Deus pronunciou uma sentença sobre a humanidade. E para esclarecer tudo isso, vamos ler agora Jó capítulo 1:6, 2:1, 38:7. Depois vamos para Judas e vamos ver as palavras de Jesus em Mateus 22, verso 30 e em Marcos 12:25. Fique comigo que a gente vai te mostrar esclarecidamente o que realmente de fato aconteceu. Se anjos tiveram relações sexuais com mulheres humanas ou se tudo isso é conto de fadas e mitologia, ou de fato está sendo comprovado e mostrado a nós através das escrituras sagradas. Já estamos no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Olha que interessante. Uma reunião dos filhos de Deus perante o próprio Deus nos céus. Será mesmo que esses filhos de Deus eram humanos e foram até o céu? Vamos ler o que é que diz Jó, capítulo 1, verso 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. Ou seja, como podemos afirmar que filhos de Deus estavam juntos com Satanás diante do próprio Pai no céu? Pessoal, essa tradução aqui em hebraico, qual foi escrito esse texto? Filhos de Deus é Benai Elohim, o mesmo Elohim que está lá em Gênesis 1:1, que diz Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio Deus criou. Agora Jó, capítulo 2, novamente, ou seja, outro dia, Houve um dia quando os filhos de Deus, ou seja, a mesma pronúncia de Gênesis 6, Benai Elohim, vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também dentre eles para apresentar-se diante do Senhor. Mais uma vez nos evidencia que era uma reunião dos filhos de Deus e Satanás estava presente. Não podemos, pessoal, rasgar as escrituras e desconsiderar o que nelas está escrito. Um livro é complementar ao outro. Sabemos que a Bíblia, ela por si só se auto-explica. Um texto complementa ao outro. Olha o que diz aqui. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir para lá e para cá na terra, ou seja, ele circundava esse ambiente que nós hoje habitamos e de nela andar para cima e para baixo. O que quer dizer esse andar para cima e para baixo? Sabemos que ir de um lado para o outro é rodear toda a terra, norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, e andar para cima e para baixo. Pessoal, aqui está claro, são circular as dimensões. O apóstolo Paulo descreveu que esteve ali através de uma visão, no terceiro céu, onde é a morada de Deus. Ou seja, sabemos que Deus habita no céu. Se olharmos para o alto, estamos vendo o Pai? Claro que não, porque é uma outra dimensão. Assim também, Satanás, assim como os anjos de Deus, eles subiam e desciam livremente entre as dimensões. Claro, isso acontecia no Antigo Testamento e isso acabou com a morte de Jesus, quando ele foi ao inferno, pegou as chaves do inferno e da morte
E aí sim Satanás esteve aprisionado somente nesta dimensão que moramos agora. Agora vamos ler Mateus capítulo 22, o verso 30. Aqui está claro que Jesus está falando da ressurreição de nós humanos quando estivermos nos céus. Ou seja, vamos ler. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Vamos ler também outra versão, a Almeida Corrigida Fiel. Agora na Almeida Corrigida Fiel, o mesmo contexto, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão futuro, como os anjos de Deus no céu. Vamos ler agora Marcos. Palavras do próprio Jesus também aqui em Marcos, grifadas em vermelho. Marcos capítulo 12, versos 25. Porquanto, quando ressuscitarem futuro, dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Pessoal, por que Jesus fala como os anjos que estão no céu? Porque são os anjos que obedeceram e não se rebelaram contra Deus, vindo a este mundo e tendo relações com mulheres humanas. Aqueles anjos que a gente está falando lá em Gênesis 6 são anjos que se rebelaram contra o Pai. Vamos ver agora no livro de Enoque, capítulo 6, a queda dos anjos. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos filhos do céu, olha lá, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres entre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhe então o seu chefe Senjasa: eu receio que não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles, ou seja, os demais anjos, responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano e sim executá-lo. Eles estavam dispostos, pessoal, a executar esse plano contra a criação de Deus, anjos caídos e rebeldes. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que, nos dias de Jared, haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Chamaram-no Hermon, porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Assim se chamavam os seus chefes: Senjasa, o superior de todos eles; Araquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Amarós, Batarel, Ananel, Saquiel, Sansapiel, Saturel, Turel, Jonjael e Sariel. Eram estes os chefes de cada grupo de 10, ou seja, cada um desses era um líder de mais 10 outros anjos que também se rebelaram contra o Pai Criador, tendo assim a sua queda, lançados aqui na terra. Que é onde está isso na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Eu vou te mostrar aqui, meus irmãos. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 em diante. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui fica claro que houve sim uma guerra no céu, e temos dois grupos de anjos. Um é Miguel, o arcanjo de Deus, e os seus anjos, ou seja, anjos do Pai, que lutaram contra o dragão. E o dragão também lutou com outros anjos, que eram anjos do próprio Satanás. Porém, não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar no céu. Eles tinham lugar no céu. E o grande dragão foi lançado fora, que é a antiga serpente, e destronado de lá do alto. E olha que bênção, as Escrituras nos trazem tudo que precisamos para finalizar. Livro de Judas, verso 6. E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, ou seja, nos céus, mas abandonaram sua própria esfera,
e ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, seguindo um padrão semelhante ao deles, de quem? Dos anjos, cometendo o que, pessoal? Pecados e perversões sexuais, jazem expostas como advertência do fogo eterno, esperando por aqueles que devem ser punidos.